Queridos amigos e irmãos, nestes dias toda a igreja chora ainda o seu pastor. Muitíssimos acompanharam de perto e de longe, através dos meios de comunicação social, o funeral do Papa Francisco. Choraram e rezaram como ovelhas sem pastor. Neste tempo, enquanto o mundo arde e poucos têm a coragem de proclamar o Evangelho, traduzindo numa visão de um futuro possível e concreto, a humanidade surge como ovelhas sem pastor. Esta imagem sai da boca de Jesus, enquanto ele contempla as multidões que o seguem. Ao seu redor estavam os apóstolos que lhe contavam tudo o que tinham feito e ensinado. As palavras, os gestos, as ações aprendidas do Mestre, o anúncio do reino de Deus que vem, a necessidade de uma mudança de vida, combinados com sinais capazes de dar corpo às palavras. Uma carícia, uma mão estendida, discursos desarmados, sem julgamento, libertadores, sem medo de contato com a impureza. Ao realizarem este serviço, necessário para reacender a fé, para inspirar a esperança de que o mal presente no mundo não teria a última palavra, de que a vida é mais forte que a morte, eles nem sequer tinham tempo para comer. E Jesus sente o peso disso, e isso nos conforta agora. Jesus, o verdadeiro pastor da história, que precisa de sua salvação, sabe o peso que pesa sobre cada um de nós na continuação de sua missão, especialmente enquanto buscamos o primeiro de seus pastores na terra. Como no tempo dos primeiros discípulos, há resultados e também fracassos, cansaços e medos. O alcance é imenso e as tentações se insinuam sob o véu da única coisa que importa: desejar, buscar, trabalhar enquanto se espera por um novo céu e uma nova terra. E este não pode ser o tempo de atos de equilíbrio, de táticas, prudência, o tempo que se entrega ao instinto do retrocesso, ou pior, à vingança e às alianças de poder. Mas é necessária uma disposição radical para adentrar o sonho de Deus confiado às nossas pobres mãos. O livro do Apocalipse nos fala de um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém. Diante do anúncio desta novidade, não podemos ceder àquela preguiça mental e espiritual que nos prende às formas de experiência de Deus e às práticas eclesiais conhecidas no passado e que desejamos que se repitam indefinidamente, subjugados pelo medo das perdas ligadas às mudanças necessárias. Penso nos muitos processos de reforma da vida da Igreja iniciados pelo Papa Francisco, que vão além das filiações religiosas. As pessoas o reconheceram como um pastor universal, e a barca de Pedro precisa desta navegação ampla, que ultrapassa fronteiras e surpresas. E agora vem uma pergunta: o que será dos processos iniciados? É nosso dever discernir e ordenar o que começou na direção de um novo céu e uma nova terra, adornando a esposa que é a Igreja para o noivo. Enquanto poderíamos tentar vestir a esposa de acordo com as conveniências mundanas, guiados por pretensões ideológicas que rompem a unidade das vestes de Cristo. Buscar um pastor hoje significa, antes de tudo, buscar um guia que saiba administrar o medo da perda diante
das exigências do Evangelho. Buscar um pastor que tenha o olhar de Jesus, a epifania da humanidade de Deus, e em um mundo com traços desumanos. Buscar um pastor que confirme que devemos caminhar juntos, compondo ministérios e carismas. Somos o povo de Deus, constituído para anunciar o Evangelho. Jesus, olhando para as pessoas que o seguem, sente a compaixão vibrar dentro de si. Vê mulheres, homens, crianças, velhos e jovens, pobres e doentes, e ninguém que cuide deles, que possa saciar a fome que sentem das dores da vida que se tornou difícil e a fome da palavra. Ele, diante daquelas pessoas, sente-se o seu pão que não desilude, a sua água que sacia infinitamente, o bálsamo que cura as suas feridas. A nossa oração é a de toda a Igreja e de todas as mulheres e homens que nestes dias pedem para ser guiados e amparados na fadiga da vida, no meio de dúvidas e contradições, órfãos de uma palavra que guie entre os cantos das sereias que bajuram os instintos de autorredenção, que rompe as solidões, que recolhe os descartes, que não se rende à arrogância e tem a coragem de não dobrar o Evangelho aos trágicos compromissos do medo, à cumplicidade com a lógica mundana, às alianças cegas e surdas aos sinais do Espírito Santo. A compaixão de Jesus é a dos profetas, que manifestam o sofrimento de Deus ao ver o povo disperso e maltratado por maus pastores, por mercenários que se aproveitam do rebanho e que fogem ao ver o lobo se aproximando. Os maus pastores não se importam com as ovelhas, abandonam-nas em perigo e por isso serão sequestradas e dispersas. Enquanto o bom pastor oferece a sua vida pelas suas ovelhas, a hora da sua morte na cruz manifesta o amor incondicional por todos. A sua morte é uma sementeira que nos deixa suspensos naquela hora, em que a semente já não se vê, envolta na terra que a esconde, fazendo-nos temer que tenha sido desperdiçada. Uma suspensão que pode angustiar-nos, mas que pode também tornar-se um limiar de esperança, uma fenda na dúvida, uma luz na noite, um jardim de Páscoa. A fecundidade prometida pertence à disposição para a morte, para nos tornarmos trigo mastigado, refém da infidelidade e da ingratidão, às quais Jesus, o bom pastor que oferece a vida pelas suas ovelhas, responde com o perdão pedido ao Pai, enquanto morre abandonado pelos seus amigos. O bom pastor semeia com sua própria morte, perdoando os seus inimigos, preferindo a salvação deles, a salvação de todos, à sua. Se quisermos ser fiéis ao Senhor, ao grande trigo caído na terra, devemos fazê-lo semeando com a nossa vida. De fato, quem semeia com lágrimas, diz o Salmo, com alegria ceifará. Há tempos como o nosso, em que a semelhança do agricultor a que se refere o salmista, semear se torna um gesto extremo, impulsionado pela radicalidade de um ato de fé. Mas Deus não abandona o seu povo, não deixa os seus pastores sozinhos, não permitirá, como fez com seu filho, que ele seja abandonado no túmulo, na sepultura da terra. A nossa fé contém a promessa de uma colheita feliz, mas isso deve passar pela morte da semente, que é a nossa vida.
Esse gesto extremo nos faz lembrar do domingo de Páscoa do Papa Francisco, daquela bênção generosa e do abraço que ele deu ao seu povo um dia antes de morrer. O último ato de sua semeadura generosa do anúncio das misericórdias de Deus. Obrigado, Papa Francisco. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.